Geração Forte, como estão vocês? Estamos começando mais um GFQcast, o podcast da Geração Forte do nosso estado, com muita alegria, com muita expectativa essa manhã. Aproveita aí esse tempo, esse momento, curte, compartilha, envia aí pra galera, para edificação aí do nosso estado, da nossa Geração Forte, em nome de Jesus, amém? Deixar a pastora Juliana aqui apresentar o tema desse podcast, pastora Juliana. Vamos lá. Olá, Geração Forte, galera do Rio Grande do Sul, que prazer ter vocês com a gente. Já vai enviando para todo mundo aí, né, esse episódio. E o tema hoje é muito especial, um tema que está muito dentro da realidade que a gente vive hoje, né, da necessidade que a gente vive hoje, que é o tema enraizados, né. Também, ainda fluindo das indicações que vocês fazem pelo Insta. Agora nós vamos começar a abrir novas caixinhas, né, para novas sugestões de temas. Isso aí. E o tema hoje, ele vai falar sobre profundidade, vai falar sobre como seria alguém realmente enraizado, e enraizado no quê, né, nesses tempos que nós vivemos, né, muito fluido, muito líquido, eh, valores, convicções, a importância disso tudo, a gente vai estar falando hoje biblicamente, enfim. Então já envia aí para todo mundo, envia para os grupos no WhatsApp, né, seus irmãos em Cristo, e vamos destrinchar esse assunto aí hoje, nesse episódio. É isso aí. Nós estamos vivendo uma geração, pastora Juliana, que valoriza muito resultados rápidos, reconhecimento imediato, aparência, mas eu acredito que Deus, ele trabalha de forma diferente. Deus, ele trabalha, antes de produzir os frutos, Deus, ele trabalha nas nossas raízes, na nossa fundação, naquilo que não é aparente, porque se você observar as raízes de uma árvore, né, Isso vem. vamos tirar como exemplo aqui, né, o princípio da árvore. Quando nós olhamos para uma árvore, a gente enxerga os frutos da árvore. Nós enxergamos ali aquela árvore bonita, aquela laranjeira, aquela macieira, As né, as flores, flores, mas a gente não enxerga aquilo que da onde foi tá debaixo da a terra. estrutura daquela árvore, está toda debaixo da terra, está no lugar ali onde não se enxerga, não se vê, é invisível. E firma ela, E né. é o que firma ela, é a estrutura dela, é onde ela pega ali todos os nutrientes para que os frutos sejam frutos saudáveis, frutos bons. Então, acredito que Deus, ele trabalha dessa forma na nossa vida. Deus, ele trabalha antes da nossa aparência, antes daquilo que nós Fica evidente, fica né. evidente para as pessoas. Deus trabalha, ele tem esse interesse de trabalhar no nosso caráter, na nossa integridade, na nossa vida com Deus, na nossa vida, nosso relacionamento com Ele, né? Para que daí sim, a partir disso, os frutos que sejam evidentes, né, na nossa vida, sejam frutos duradouros, frutos que realmente impactem, né, que tragam um alimento sólido. Para que serve o fruto, né? Para alimentar, para trazer nutriente, para então acredito que a nossa vida, ela funciona dessa forma com Deus. Deus, ele trabalha, ele está muito mais interessado em trabalhar na nossa vida, nosso interior, nosso coração, nossa integridade, eh, mas também, lógico, também nos nossos frutos, né? Que acaba sendo, de certa forma, um propósito, né. Um propósito, tipo, a gente lembra lá de Atos, na ação do Espírito Santo para a igreja, no primeiro momento, né, que fala: "Recebereis poder para um determinado fim". Então, o poder que foi entregue a eles ali numa busca no secreto, a igreja no seu início, juntas, unidas, ali foi, digamos, o que Deus liberou no secreto, vamos dizer, as Uhum. raízes, mas existe sempre um propósito, né, então, recebereis poder, ou seja, esse momento de intimidade aqui, esse momento das raízes de vocês estar fortalecidas,
tem um propósito para ser minhas testemunhas. Então, se a gente Uhum. for pensar na estrutura da árvore, lá os frutos, né, esse seria o propósito final. Exato. E as raízes, elas ficam debaixo disso, né. Então, dá pra a gente poderia entender que as nossas raízes, estarmos enraizados, é estar debaixo de uma liberação de um propósito, né, debaixo de uma palavra liberada por Deus para aquilo, para aquele fim a ser executado, né. É, João 15 fala, né, permaneceres em mim, As minhas as palavras minhas permanecerem em vós. permanecerem em vós. Fala ali sobre eu sou a videira, Uhum. né, aquele que está em mim, produz frutos. E essa é a grande essência daquilo que Deus ele deseja fazer nessa geração, nossa vida, é estar em Deus. Eu até Estar. anotei a referência de Colossenses, né, tá falando de Uhum, referências bíblicas. pode falar. Colossenses 2:6 ao 7 que diz: "Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele." Nele, o Senhor. Salmos primeiro vai falar também, falou agora, eu lembrei, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, né, essa pessoa será comparada à árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria. Sustentação, Sustentação, tá né, no lugar no certo, lugar certo, enraizados, como você falou, Colossenses agora, enraizados em Cristo. em Cristo, Esse é o enraizados na nosso lugar. palavra, enraizados em Jesus. Por quê? Porque é as raízes que sustentam tudo. As raízes sustentam toda a árvore, né? Se a raiz ela for rasa, ela não for forte, primeiro que o fruto dela não vai ser um fruto permanente. Não, Pode dar numa estação ali e daqui a pouco não gerar mais fruto, né? E o que Deus quer na nossa vida, que eu vejo pela palavra, né? Salmos 92 fala, gosto muito daquela palavra, os justos, acho que é 92:12 ali, mais ou menos, 12 ao 15, se eu não me engano, os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. São duas características ali do justo, e justo ali, quando nós falamos, quando a Bíblia fala justo, não é questão de perfeição, é questão daqueles que foram justificados por Cristo, né? Aqueles justificados, que foram lavados ali remidos. remidos pelo sangue de Jesus. O justo ele precisa dessas duas características. Ele precisa florescer como a palmeira e crescer como o cedro. E é interessante que a palmeira ela floresce em todo o tempo, mesmo mediante as dificuldades Qualquer em estação, qualquer estação, o ano inteiro. E geralmente a palmeira ela é se você pesquisar existem centenas de espécies, né? Mas aquela ali mencionada ali dá-se a entender que é aquela do deserto, que pega o que pega o calor e calor, frio. pega o frio, pega tudo, pega todas as estações. Então Uhum. está comparando ali a vida do justo com floresce como a palmeira em todo o tempo. E ele cresce como o cedro do Líbano. Ambas ali elas têm um crescimento muito bom, tanto a palmeira, né, como o cedro do Líbano, tem raízes profundas, né? Raízes que se desenvolvem. Mas uma das características que eu acho muito lindo ali da questão da palmeira é o que faz ela se manter firme, né, e florescendo durante todas as estações, é aquilo que está do lado de dentro dela, tem um nome para isso, né? Tipo a seiva, A seiva, é a sua seiva. é isso? Exatamente, é esse nome aí. A seiva dela mantém ela hidratada o tempo inteiro, né? O tempo todo. Mas também por causa de suas raízes. Que elas procuram, elas são muito profundas, elas vão Exato, elas procurando as vão águas, procurando águas, vão os procurando lençóis de água. lençóis de águas para poder sobreviver. Interessante. É muito legal, porque pensar assim, ó, que a nossa vida ela começa a vida real, né, aquela vida, não a vida biológica, a vida espiritual, né, assim como naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, né, necessário nascer de novo, então ali começaria uma vida. Essa vida que eu me refiro. A nossa vida espiritual eterna, ela começa e termina em Cristo, né. E ela vai começar e vai terminar em Cristo. E é interessante, porque vamos supor uma palmeira, né, ela tem todos esses atributos e tal, hã, e ela tem
ali como as raízes que formam esses lençóis de água, entendeu o que ela precisa, né? É meio que isso, assim, a gente começou em Cristo e saber que por toda a nossa vida vamos precisar de Cristo. É em Cristo que nós vamos ter essa seiva que vai nos manter florescendo mesmo no calor, no frio mais congelante, no calor mais terrível do deserto, enfim, escaldante, estações da vida e tudo mais. Assim como essas raízes procuram essas águas, é em Cristo que nós devemos procurar. Por isso que a nossa vida ela vai começar e vai terminar em Cristo, né? Hoje a gente vê um, um, um fenômeno aí acontecendo, de muitos treinamentos, né? Assim, de habilidades sociais, tá ótimo, tá tudo bem. Dentro até das igrejas, né? Alguns meio que cursos, assim, falando sobre como agir, comportamento e tudo mais. Tudo isso é válido, é importante, muito importante, né? O treinamento das nossas habilidades sociais, enfim, entender mais sobre o comportamento humano, tudo válido, obviamente. Mas não podemos esquecer de forma nenhuma, né, de que se tudo isso não derivar uma profunda essência em Cristo, nós vamos estar nada mais, nada menos que treinando o comportamento, e não a essência só. Não a essência, né? Que é o que realmente vai dar sentido para tudo isso. Então, a nossa vida começa e termina lá em Cristo, né? Jesus falou dos solos, das sementes, então tudo começa ali, né? Como que a gente vai cultivar e apresentar esse solo para que essa semente de Cristo floresça e tal, né? Eu acredito, pastora Juliana, que o que mantém uma geração firmada no Senhor são só as raízes, né? Porque a raiz, ela é aquilo que sustenta a árvore ali. Quanto mais profunda ela for, quanto mais profunda ela estiver no solo, mais estabilidade terá essa árvore, né? Eu lembrei aqui também de Jeremias, capítulo 17, até quero ler para o pessoal aqui. Um versículo bem parecido, uma passagem bem parecida com o Salmo 1, mas é um pouquinho diferente. Diz assim, ó, 17:7 em diante diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. É interessante porque a gente observa essa árvore aqui, ela vai passar, não está falando que ela não vai passar, ela vai passar pelo ano da sequidão, pelo ano da provação, pelo ano da luta, como toda geração passa, como todo jovem passa, como todo adolescente passa. Vai passar por um momento de luta, por um momento de tentações, por um momento de Dúvidas. dúvidas, de vulnerabilidades na sua vida. Mas o que vai manter esse jovem, esse adolescente, esse cristão, a gente parafraseia bastante aqui a questão do jovem, porque enfim, é para essa galera aí, né? O podcast. Mas o que mantém a vida desse jovem, dessa geração, no Senhor, é justamente as suas raízes aqui, como diz, né? Que se estende as suas raízes para o ribeiro. Quem que é esse ribeiro? O ribeiro é Cristo, Em Cristo. é Jesus. Então, para nós termos uma estabilidade na nossa vida em tempo de sequidão, para o jovem ter uma estabilidade na sua vida em tempo de sequidão, em tempo de luta, de tentações, de dúvidas, de vulnerabilidades, esse jovem precisa entender isso, que as suas raízes precisam estar firmadas no ribeiro, precisam estar se alimentando desse ribeiro, e esse ribeiro é Cristo, E é fundamental. é fundamental. E se tu tentar, vamos pegar uma palmeira, por exemplo, transferir ela do seu território natural para outro, pode ser fatal para ela. Pode ser fatal. Eu dei uma estudadinha aqui, né? Não entendo nada de botânica, mas joguei no Também Google, não entendo nada de botânica, gente. joguei no Google e vi que pode ser fatal. Então, isso também nos ensina algo muito importante, que existe um lugar em Cristo em nós, né? Então, não é qualquer ambiente, sabe? Eu acho que estar enraizado é entender que nós temos um lugar de segurança em Cristo.
Nós temos um lugar propício para o nosso desenvolvimento, para nossa saúde espiritual, né, emocional, física, etc, em Cristo, né. Então, não é qualquer lugar. É como tu pegar, por exemplo, tentar botar essa palmeira em qualquer outro lugar, ela pode vir a morrer, né. Então, ou seja, enraizados, se trata daqueles que sabem o seu lugar e de onde vão tirar os nutrientes para sua vida. Então, por exemplo, a gente transita por muitos lugares, né. O jovem transita por muitos lugares, ele vai passar por muitos cenários para construir a sua vida, o seu futuro, enfim. Vai transitar pela universidade, vai transitar por ambientes de trabalho variados, vai transitar por muitos lugares, né. Transitar uma coisa, absorver nutrientes para sua vida de qualquer lugar é outra. Então acho que estar enraizado é saber para onde estender suas raízes para absorver esses nutrientes. Muito boa comparação, exatamente, porque é questão do conhecimento que você adquire, né? Como você falou, é cultura diferente às vezes, há um embate muito grande quando principalmente o jovem cristão criado na igreja entra numa universidade, entra numa faculdade, começa a absorver, né, muitas outras fontes de ideologias, outras fontes de ensino, mas colocou muito bem, a questão é saber aonde ele quer estender suas raízes, porque isso deve ser intencional, né? Deve ser. Deve ser intencional no sentido, não, isso aqui, tá, eu tô aprendendo aqui, eu vou reter aquilo que é bom para mim, como a Bíblia nos ensina. Aí isso é bom para mim, mas não é minha raiz não vai estar firmada nesse nutriente não, porque a minha raiz está firmada no nutriente da palavra de Deus, da convicção daquilo que a palavra diz, na convicção daquilo que eu creio, né, no meu coração, no meu relacionamento com Cristo, né, na minha intimidade com Jesus. Isso. É enviar, estender, na verdade, as nossas raízes em Cristo sempre, na palavra, nos seus preceitos, né. Sabendo que tem um objetivo para isso. Primeiro, o meu bem-estar espiritual, primeiramente. Claro, eu vou ser a primeira beneficiada, né, ao estar estendendo, buscando absorver esses nutrientes em Jesus, na vida de Cristo, na palavra, e outras pessoas virão a ser beneficiadas também. Vamos pensar em tudo que a palmeira, representa no equilíbrio do ecossistema, sombra, frutos, etc, muitas coisas, né. Então, da mesma forma as nossas vidas. Então sim, tem um para quê, que vai vir depois, mas Jesus, ele sempre, 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 sempre fundamentou os seus ensinos do lado de dentro, que vai se referir à seiva que essa raiz puxa para dentro da árvore, né. Então uma árvore, por exemplo, que resseca suas raízes, que não tem mais onde absorver água, por exemplo, não vai ter essa seiva, ela vai morrer, na verdade, por mais bonita que ela seja por fora, ela pode ser fatal isso para ela. Então Jesus sempre, em todos os seus ensinamentos, ele sempre baseou tudo para o lado de dentro, né. Eu acho que um dos textos mais importantes, talvez, de toda a trajetória de Cristo, se resume lá no Sermão do Monte, né, quando ele traz as bem-aventuranças e ele traz também, todo um discurso acerca da lei de Moisés, trazendo um sentido. Por quê? Porque diziam que Jesus blasfemava, diziam que Jesus, mas na verdade Jesus, ele quis fazer as pessoas olhar exatamente para o lado de dentro, para onde as pessoas estavam absorvendo os nutrientes para a sua vida cristã, né. Então ele disse: "Eu não vim revogar a lei de forma nenhuma, não vim rasgar a lei, pelo contrário, eu vim verdadeiramente cumprir ela". Aí Jesus ensinou que não se cumpre a lei apenas moldando um comportamento, né, que é muito o que a gente vê hoje, assim, que a gente estava falando agora há pouco. Muito importante os cursos e tudo mais, que às vezes a gente busca, né, eu vejo, hã, muitos cursos hoje na internet, vários, né, aprenda isso, aprenda inteligência emocional, muito legal, eu defendo muito isso, é a minha área, porém, isso deve ser acréscimos, bônus de uma vida que já se arraiga internamente. Então Jesus, ele fala: "Eu não vim revogar, eu vim cumprir". E esse cumprir de Jesus é verdadeiramente, ele diz: "Vocês ouviram o que foi dito, não matarás". Não matar é uma atitude.
externo, eu posso não matar, mas Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão já o matou. Então Jesus está dizendo assim: olha, atitude, que bom que você segura as tuas emoções a ponto de não matar, mas também no momento que você o odeia e deseja o matar, espiritualmente você já o matou, né? Então Jesus, ele sempre coloca o nosso olhar, volta o nosso olhar para o lado de dentro. Por quê? Porque esse olhar para o lado de dentro, ele vai trazer tantos benefícios para nós mesmos quanto para o outro. Aí Jesus vai e resume tudo no amor, né? Que tá acima da lei, porque se eu amo, eu não odeio, se eu amo, eu não minto, se eu amo, eu não roubo, né? E por aí vai. Então, Jesus, daí ele vai falar sobre, né? É muito lindo, aconselho você, abra lá Mateus capítulo 5 e leia, destrinche, tenha o seu tempo com Jesus com essa passagem, porque você vai ver muitos ensinamentos a respeito dessa seiva, né? Que mantém a nossa vida de pé. E só é possível entendendo realmente quem é a pessoa de Jesus, né? Porque é dele que vem a seiva do nosso interior, né? Da nossa Sim, árvore. A questão, assim, acho que na prática, para a gurizada entender, assim, jovem entender, que são essas raízes, né? Tem um livro que eu já li 2 vezes, tô terminando de ler a segunda vez, Enraizados. Indica aí pra galera. Muito bom. E ele trata o livro, o autor trata o livro, assim, como três raízes que todos nós precisamos estar enraizados, cultivados, né? Estender nossas raízes em 3 áreas, assim, na intimidade com Deus. A primeira área da raiz que precisa haver em nós é da intimidade com Jesus, intimidade com Deus. E isso eu falo para a geração hoje, né? Para o jovem, para todo cristão. Assim, cara, se o teu relacionamento com Jesus se baseia apenas no culto de domingo, tá muito pouco, tá muito fraco. Nosso relacionamento com Jesus, a igreja é essencial, é fundamental para a nossa fé. Nós precisamos estar no culto de domingo, no culto da quinta. A palavra nos alimenta, A palavra nos alimenta, dá o norte nós da precisamos semana. estar assim na igreja, mas é muito raso se o teu relacionamento com Cristo, com Jesus, se baseia apenas naquele tempo ali de culto, que na verdade culto é todo tempo, né? A gente romantiza o culto como se fosse um tempo. Na verdade, o culto é o cultivar, né? É o meu cultivo com Jesus todos os dias, em todas as áreas da minha vida. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode estar baseado apenas naquele período do louvor, na minha adoração, apenas o teu contato com a palavra apenas naquele momento em que o pastor abre Bíblia e prega para a igreja ou para você, ou apenas naquele tempo que você está no grupo de jovens. Não. Você precisa aprofundar a tua raiz na intimidade, é ter conhecimento de quem é Jesus, é buscar esse relacionamento pessoal com Jesus, é buscar esse relacionamento pessoal com o Senhor todos os dias, diariamente, buscando essa intimidade com Deus, buscando conhecer o Senhor. Nós conhecemos o Senhor dessa forma. Nós conhecemos o Senhor quando nós começamos a desenvolver a nossa conversa e a nossa escuta com o Senhor, né? Quando nós vamos para o nosso tempo a sós com Deus, para o nosso TSD, e ali paramos para falar com Jesus, para falar com Deus, mas também para escutar a sua voz. Então, acredito que aí é uma raiz muito prática. É uma forma, né, prática de entender essa prática raiz. de entender essa raiz. Cara, tá fraco demais. Se teu relacionamento com Jesus está baseado apenas no tempo em que você participa do culto a Deus com a igreja, embora seja muito essencial, como nós já frisamos aqui. Que ali é o começo de tudo, né? Exato. É preciso desenvolver aquela palavra. O pastor pregou no culto, no domingo, pega aquela palavra, anota aquele texto no teu bloco de notas, chega em casa, destrincha na semana, tenha teu momento com Jesus. É muito... Eu tava me lembrando aqui enquanto tu falava de Jó, né? Teve um momento que ele declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Se a gente for analisar a história ali narrada, a história de Jó foi através de uma dor interna, né? Porque todas aquelas dores físicas, dores de perda, de saudade dos seus filhos, tantas coisas que ele passou, fez ele inevitavelmente olhar para o lado de dentro. E isso fez ele conhecer a Deus. Então, é o lado de dentro, é olhar para esse lado de dentro, né?
Tiago fala isso, né? Humilhai-vos, né, perante a mão do Senhor, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, né? Isso tá falando de lado de dentro. Isso tá falando de que é preciso nós olharmos pro lado de dentro, olharmos pro nosso coração, né? Quer ver um momento que tu vai conseguir filtrar e saber o que tá do lado de dentro? Os momentos das aflições. Os momentos das aflições e das Paulo fala lutas, sobre isso, né? Embora o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em Cristo se dia a renova. dia. Ou seja, embora as lutas nos sufoquem, embora a gente receba muitas retaliações, muitos problemas, muitas adversidades, lado de fora, o interior Pode estar renovado. Em Cristo, se né? renova e dia a dia. Ou Sim. seja, o relacionamento diário com Deus. Isso. E se estivermos em Cristo, né? Em Cristo. Então, esse olhar pro lado de dentro. Então, tu quer ver, assim, como que tu mede se tu realmente está estendendo as tuas raízes para Cristo, buscando esse nutriente para tua vida espiritual. Analisa o teu sentimento, as tuas emoções diante de uma grande aflição, diante de uma grande luta, porque o que sai de nós é o que está dentro de nós, né? Se, por exemplo, sei lá, às vezes até numa vitória, não só numa aflição, num momento de êxito, né? O que sai de você, né? Tem uma comparação que eu gosto muito de fazer, que eu já vi vários pregadores fazendo, eu acho linda, que é tipo assim, se você espremer a uva, vai sair suco de uva, né? Se você espremer a oliveira, ali, as azeitonas ali, vai sair o azeite. E se espremer a nossa vida, o que vai sair? Se as minhas raízes estão em Cristo e a seiva do lado de dentro, o que sustenta a minha vida aqui fora, o lado de dentro é Cristo, só pode sair uma coisa: adoração a Deus, entrega a Deus, humildade diante de Deus, fruto do Espírito, né? Geral ali, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Se não sai isso de mim no momento da dor, no momento que acontece um atrito entre pessoas, sei lá, qualquer coisa, e sai frutos de ira, talvez sai frutos... Então, significa que o que está realmente alimentado dentro de mim talvez não seja... E isso fala de uma segunda raiz, pastora, que é a questão da nossa identidade, é saber quem nós somos, né? Saber quem nós somos em Deus, é saber que, independente do lugar que você ocupa, que você está ocupando hoje, você é filho de Deus. Isso aconteceu com Daniel. Daniel, ele saiu, os teus 3 amigos, né? Foram arrancados de sua terra, levados para a Babilônia. Mas quando chegaram lá, a identidade deles estava formada. Porque a identidade deles estavam formadas e aquilo que você falou, né? Eles sabiam, isso aqui eu vou absorver para mim, isso aqui não. Isso é muito importante. Crítica, né? Eles absorviam aquilo que era bom, né? Não sei se tinha alguma coisa boa, né? Devia ter na terra da Babilônia, mas aquilo que era contra a sua fé, aquilo que era contra os seus princípios, seus valores, porque a identidade deles estava formada em Cristo, né? Em Deus. Eles não se corromperam. O que faz um jovem não se corromper hoje na sociedade é a sua identidade, é você saber quem você é em Cristo Jesus. É você saber que, independente do lugar onde você está inserido, você é filho de Deus. Há uma promessa sobre você de filho, né? João 1 lá fala, né? 1, 11, 12. Ele vem para os que eram seus. Os seus, né? Os judeus não os receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder se tornarem filhos de Deus. Você precisa saber que você tem uma filiação, você tem um pai, você é filho de Deus, independente do lugar que você pisa, né? Nossos filhos, independente do lugar que eles estão, se eles estão na igreja, se eles estão no mercado, se alguém perguntar para eles lá na faculdade, eles vão dizer, não, eu sou filho do Tiago e da Juliana. Há uma identidade de Deus sobre a vida de todo jovem, de todo cristão. Você precisa estar firmado nessa identidade, saber que não é o lugar que você pisa, o lugar que você está, que vai definir tua identidade. Nossa identidade ela não é volátil. Nossa identidade ela é uma só. Uma só em Deus. E isso fala muito de raiz também, né? Saber quem nós somos em Deus, quem você é em Cristo. Você é em Cristo Jesus. Saber o teu lugar e saber, né, tanto de onde você...
Cristo a fonte de toda essa seiva interna da tua vida espiritual, das tuas raízes, como também saber o que não é. É importante saber o meu lugar em Cristo, mas também saber qual não é o meu lugar, né? Isso é muito importante, porque, tipo assim, embora a gente circule por vários espaços, é eu poder filtrar, entender, isso daqui eu não absorvo pra mim. Isso aqui eu não vou absorver, isso aqui não é meu, não me diz respeito, não é o que Cristo tem pra mim, né? Então, quando a gente cuida do nosso coração, inclusive é bíblico, várias passagens falam sobre isso, sobretudo guarde seu coração, dele procede as saídas da vida, né? Fala também enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Então, preservar o coração é preservar esse lado de dentro. Como que se preserva o coração? Somente absorvendo o que vem da parte de Cristo, da parte de Deus. O que não vem, o que vai mostrar frutos da carne, por exemplo, ódio, ira. Quais são os frutos da carne de todos? Tu lembra? Tem muitos, né? Tem vários. Imoralidade, Imoralidade, ira. E tem uma lista ali que uma agora. lista gigante. Então, se tu perceber que algo que aconteceu do lado de fora possa vir a ressaltar esse tipo de sentimento, já blinda. Não, isso aqui não é pra mim. Essa situação eu não vou entrar dessa forma, eu não vou absorver. E busca na raiz, que é Cristo. Isso é estar enraizado, né? Exato, estar enraizado. E isso que você falou, olha como se encaixa, né? Porque são esse livro fala, pessoal, de 3 raízes ali, né? É da intimidade, fala da identidade, fala também da autoridade espiritual. A intimidade com Deus, teu relacionamento com Jesus, vai gerar a tua identidade vai gerar a tua autoridade, porque Cristo está muito mais preocupado em quem nós estamos nos tornando do que aquilo que nós estamos fazendo. Isso ele está muito mais preocupado em quem realmente nós somos, né? E a autoridade espiritual, ela vem muito do caráter. A Bíblia fala que Jesus, ele ensinava como quem tinha autoridade, porque o caráter de Jesus, ele era ilibado, o caráter de Jesus era reto, é retidão em Cristo. Então, essa questão, pastora, de realmente absorver aquilo que importa para a minha vida espiritual, lógico que tem muito conhecimento Que soma, acadêmico, né? que vai somar, vai acrescentar na tua vida, no teu intelecto, na tua inteligência, na tua vida até espiritual, emocional. Ótimo, retém o que é bom, mas buscar em fontes aquilo que contraria a palavra, gente, contrariou a palavra, não, deixa de fora, né? Não, isso aqui eu não quero para mim, porque isso também fala de caráter, isso gera autoridade espiritual sobre a vida, sobre a nossa vida, porque a autoridade vem justamente disso, de eu fazer, e aquilo que eu faço está de acordo com aquilo que eu sou, porque raiz fala sobre isso, é aquilo que eu realmente sou, onde realmente estão firmadas as minhas raízes, onde realmente está firmada a minha vida com Jesus e a minha vida com Deus. Isso vai gerar, né, essa autoridade de Deus sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de uma geração. E aí, firmado isso, eu acredito que o fazer, ele é natural. O fazer, ele vai partir da própria essência de Cristo. Vai ser um fazer tão natural, né? Eu diria que sim, Jesus se importa muito e principalmente com o que estamos nos tornando, assim como ele se importa também como nós vamos fazer as coisas. Porque dependendo da forma que a gente faz as coisas, a gente tá se perdendo, né? Então Jesus, a Bíblia fala, isso que adianta, né? Ganhar o mundo todo, perder só a própria alma. Então as duas coisas importam muito, mas é claro que em primeira instância, quem você está se tornando em Jesus, né? Não aceite qualquer prato de lentilha, né? Como fez Esaú, né? Trocou algo tão importante por algo momentâneo. Então, uma característica, se você quer aprender também na prática como filtrar isso, como entender o que vem de Deus e o que não vem, dificilmente as coisas de Deus elas vão ser momentâneas, vão ser só para um momento imediato. Todas as coisas que vêm de Jesus, elas carregam um propósito eterno, né? Para tua edificação, para a edificação das pessoas na tua volta. Nunca vai prejudicar alguém na tua volta. Algo que vem de Deus não vai prejudicar o teu pastor, algo que vem de Deus não vai prejudicar o teu irmão, algo que vem de Deus não vai prejudicar a tua esposa, teu marido. Não pode, não vem.
Não pode, vai ser uma edificação mútua, porque fala sobre uma vida interna e frutos, né? O fruto abençoa o outro. A gente vai lá Uhum. na árvore, come do fruto, não é? Então aquela árvore está nos abençoando assim como ela está cheia de saúde. Então a nossa saúde espiritual, ela naturalmente vai abençoar os outros. Só que às vezes a gente fica preocupado tanto com o que eu faço para o outro e despreocupados conosco. As duas coisas importam muito. Gente, tô com uma tosse, olhem por mim. Sim. Quando chegar esse podcast até vocês, eu acredito que eu já vou estar curado em nome de Jesus, né? Amém. Isso aí. Mas perdoe aí todas as tossidas. Mas muito bom esse tema, né, pastor? Muito Gostei bom, muito de muito falar bom. sobre ele. Eu acho que uma palavra importante para nós, eu acho, é que encerrar, pastora Juliana, é falar para os líderes agora de grupos, né? Líderes regionais, é não desprezar a estação que Deus está formando você. Porque talvez os frutos do teu trabalho ainda não estão aparecendo. Talvez o fruto do teu trabalho local não esteja aparecendo. Pode ser uma estação. Pode ser uma estação, né? A raiz, ela precisa saber disso, que existem estações apropriadas para toda árvore, né? Passa por estações e existem estações que não dá fruto. Mas não significa que não está sendo gerado fruto. Porque antes de ser gerado fruto, as raízes precisam estar sendo ali se alimentando, né, dos nutrientes necessários. Então, entenda qual é a estação que você está, né? Não te desvalorize, não coloque um peso em você de muita cobrança. Não. Cara, desenvolve essas raízes, desenvolve a tua intimidade, desenvolve teu caráter com Jesus, desenvolve a tua identidade, deixa que a raiz, a árvore, ela cresce naturalmente, né? A gente não precisa dizer para a árvore crescer. Cresce a árvore, cresce, né? Não. No momento que ela está plantada ali no solo, que a raiz firmou, que a raiz começou a encontrar ali os nutrientes necessários, o crescimento ele é natural, o crescimento ele mas vai valer a pena. Então acho que uma palavra que fica aí para liderança aí nessa manhã é isso. Desenvolva tuas raízes, desenvolva tuas raízes. O fruto é bom, lógico que sim, todos nós queremos, a gente quer. Eu como pastor local quero fruto na minha igreja, eu como coordenador, nós como coordenadores estaduais, nós queremos os frutos, mas é importante nós entendermos as estações que nós estamos. Entenda a estação que você está. E cada estação requer um determinado cuidado. Cada estação requer um determinado cuidado. Talvez a estação que você esteja é da poda, né? Talvez. E isso fala muito também, a gente sempre vai frisar isso nos nossos episódios, fala muito também sobre discipulado, né? Uhum. Porque como a gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo, cada um numa etapa, né? Nós, por exemplo, estamos numa etapa de aprendizagem. Talvez você tá uma que a gente já passou e tal. Mas a importância do discipulado, a importância de você buscar os seus mentores, né? Busque seu pastor local. A gente incentiva muito você, jovem que nos assiste, adolescente, pessoa adulta mesmo, né? Procure o seu pastor, pastor, gostaria muito de ser acompanhado na palavra, tô com dúvidas, né? Quero entender o meu processo com Jesus, né? E aí ele vai te direcionar, ou ele mesmo vai, ou ele vai delegar alguém e tal. Enfim, mas é importante o discipulado, é importante o acompanhamento, né? E inclusive acho que a gente pode até gravar um episódio sobre discipulado, faz tempo que a gente tá querendo, né? Trazer quem sabe um convidado aí pra gente falar sobre esse tema. O que você acha? Comenta aí, bota aí nos comentários. Eu acho que é isso por hoje, né? Então, enraizados em Cristo, estendendo suas raízes para Jesus. Quando as raízes são profundas, os frutos naturalmente vão aparecer. Vão Profunde tuas raízes em Jesus, profunde teu relacionamento com o Senhor, a tua intimidade com Ele, profunde o teu caráter, a tua vida íntegra com o Senhor Jesus. Cara, naturalmente o resultado vai vir, os frutos virão. Uma questão de tempo. Cada árvore tem seu tempo, né? Cada fruto tem o seu tempo determinado aí. Mas se preocupe em quem você está se tornando diante de Deus. Aprofunde-se na palavra, aprofunde-se no teu relacionamento com Jesus. Aprofunde-se na tua vida de oração, na tua intimidade com Jesus. O resto, cara, o resto é consequência daquilo que você está se tornando. Da árvore que você está se tornando. Amém. Muito bem, então, vamos lá compartilhando esse episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais, o Instagram da Geração Forte do Rio Grande do Sul, né? Acompanhe também o Instagram da Geração Forte Nacional, né? O GFQ
Brasil, onde tem ali todas as informações, as novidades, né? Nos acompanha ali. Estamos chegando perto do nosso congresso também, em setembro. Prepara a sua caravana, vai. Dia 26 e 27 de setembro lá em Tramandaí. Esteja com a gente, vamos estar colocando caixinhas aí nas próximas semanas de sugestões de temas. Esteja com a gente aí nesse projeto, expandindo mais e mais o evangelho, né, quadrangular por todas as partes do Rio Grande do Sul e edificando vidas em nome de Jesus. Isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.